Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Eduardo Costa, sou coordenador da pós-graduação e formação em transpsicomotricidade e estamos aqui hoje para tratar de um tema muito significativo, importante, muito caro para a transpsicomotricidade, por uma psicomotricidade antitransfóbica. E para isso temos um convidado extremamente especial que agora faz parte do nosso corpo docente, o querido Dan Caio Lemos. Então, vamos ver se ele já está aqui, com certeza. Pronto. Caio. Tem que na Margarida que chegou. Querido, bem-vindo. E aí, pessoal, boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim, alto e claro. Que bom. Boa noite a Ah, todos, boa noite a todas. Muito bom estar com vocês aqui. Gratidão pelo convite, Eduardo. querido, estou radiante de de aprofundarmos essa nossa parceria. E deixa eu então te apresentar para aqueles que ainda não te conhecem. Dan Caio Lemos é doutorando em Ciências Sociais pela UNB, é mestre em Antropologia pela UFC Unilab do Ceará, especialista em estudos de gênero, sexualidade e direitos humanos pela UFC Ceará, é bacharel em Humanidades pela Unilab, assim como bacharel em Antropologia pela mesma instituição, coordenador nacional do IBRAT, Instituto Brasileiro Transmasculinidades, consultor do Instituto Internacional de Raça, Igualdade e Direitos Humanos para a América Latina, presidente da ATRANSE, Associação Transmasculina do Ceará, secretário executivo da RNHTP, Rede Nacional de Travestis e Transsexuais Vivendo e Convivendo com HIV/AIDS no Brasil, pesquisador nos estudos da área da antropologia com ênfase em gênero e sexualidades, direitos humanos, transmasculinidades, políticas públicas para a população trans, religião, masculinidades positivas e masculinidades tóxicas, colonialidade e descolonialidade ou decolonialidade, epistemologias do Sul, patriarcado, machismo. Ele é maravilhoso, olha só que currículo incrível. Falocentrismo no Brasil e construções de políticas públicas em saúde e prevenção para a população de homens trans. Escreveu também o livro No Candomblé, Quem é Homem e Quem Não É, porque não podia deixar de entrar em outro terreno minado, não é? É membro da Rede Brasil de Masculinidade e agora docente da pós-graduação e formação em transpsicomotricidade educacional. Querido Caio, esse movimento, né, das nossas hashtags, ele começa no final de 2019, muito inspirados, né, pela psicologia preta, que faz todo esse movimento de revisão, né, de buscar compreender esse público em especial e as suas especificidades, e a gente então entendeu que a psicomotricidade também precisava fazer uma série de revisões, né, e além do que também sair do lugar apenas inclusivo, né, apenas de compreensão teórica, para uma postura mais ativista. Né? E por isso, a partir desse ano, que a gente está aproximando a Ângela Bretas, né, representando a população preta, e você representando a população transgênero, para que a gente possa formar psicomotricistas de uma maneira mais consciente. E nada mais maravilhoso, né? Porque a vida é realmente uma tessitura complexa, né? E você, nos últimos anos, você escreveu o livro em 2019, mas em 2018 você escreve um artigo maravilhoso, que é o Despreparo na Rede Hospitalar e a Felicidade em Mililitros, Angústia e Prazer dão dimensão à hormonioterapia, né? De onde nós tiramos o excerto, né, que ficou circulando na nossa divulgação, e depois, agora mais recentemente, que eu fiquei apaixonadíssimo num livro incrível,
Deixa eu ler aqui para não errar. Onde é que está? Está aqui embaixo. O livro o livro Direitos Humanos para a Diversidade, Diálogos Transdisciplinares em Educação, onde você, no artigo Nona que sou, Práticas e Experiências de Pessoas Trans na Educação, junto com, eu não fazer nenhum furo, com Jarles Lopes e Medeiros, né? Você também fala de uma pesquisa maravilhosa, onde você detecta a realidade, a vida, né, dos adolescentes trans na educação. Então, ninguém melhor do que você para nos ajudar a construir essa psicomotricidade antitransfóbica. Mas como hoje é dia do nordestino, né, e você é tudo isso que eu descrevi no Ceará, não é? Porque não é qualquer coisa, né? Então eu queria que você começasse um pouquinho falando como é ser um homem trans no Nordeste, né? Para a gente começar esse papo de hoje. Olha, ser um homem trans no Nordeste, né, e especificamente na minha cidade, eu sou do Ceará, né, de Fortaleza, Ceará, né, é um grande desafio. O Brasil, além de ser conhecido mundialmente como o país que mais mata, né, e que mais violenta pessoas trans e pessoas LGBTQIAP+, nesse índice aí, o estado do Ceará ele está extremamente alarmante, né? Ele é hoje o estado do Brasil mais violento em relação à população trans, né? O maior índice de mortes e violências estão concentrados aqui no estado do Ceará. Então, nós temos aí um estado vermelho, né? Um estado muito vermelho de sangue, né? Então, é um desafio e, ao mesmo tempo, é sufocante, né, morar no estado do Ceará. É um estado muito bonito, muito turístico, é uma cidade linda, uma cidade praiana, no litoral, com praias belíssimas, muitas pessoas querem fazer turismo no estado do Ceará, e eu super recomendo, é um estado realmente muito bonito, muito atrativo, quem gosta de praia, né, quem gosta dessa questão do vento, do mar, enfim, é um lugar muito especial para isso, né? Uma cidade que tem se destacado também economicamente, né? Assim, tem se tornado hoje um dos estados do Brasil produtor de economia no Brasil, né? Então, mas infelizmente, né, nós aqui do movimento social, dos movimentos sociais, a gente dialoga com o sistema de segurança pública constantemente, né? Então, a gente traz essa realidade o tempo todo. Como que pode o estado do Ceará hoje se tornou o estado do Brasil mais violento, né, que mais produz violência e que mais tem matado pessoas LGBTQIAP+, né? Então, já começa daí, né? Já começa daí a realidade da tensão, que é muito grande, ser uma pessoa trans no estado do Ceará. Para uma pessoa cis, para uma pessoa branca, para uma pessoa heterossexual, né? Essas pessoas, elas estão bem distantes dessas violências. Elas estão muito distantes de serem violentadas. Agora, para uma pessoa negra, para uma pessoa trans, para uma pessoa gay, uma pessoa homossexual, essas realidades se apresentam de outra forma, elas estão muito próximas. Então, é muito provável, assim, uma pessoa LGBTQIAP+, uma pessoa negra, sofreu racismo, a transfobia e a homofobia nesse estado. Então, é muito forte. Tem pessoas que chegam a dizer que o Ceará é um estado extremamente machista. Eu concordo e discordo com isso. Eu concordo porque o machismo ele está em todas as estruturas, em todos os estados, em todos os países, principalmente ocidentais, né, países ocidentais, porque o machismo vem da estrutura maior, que é o patriarcado, né? Isso quer dizer que o Ceará ele não está abaixo ou acima de maior índice de machismo, por exemplo, em relação ao sul, ao sudeste no Brasil, ou em relação ao norte. Apenas essas estruturas se manifestam de forma diferente. A gente pode achar que no Ceará, aqui o machismo se apresenta com facadas. E lá no sul e no sudeste, o machismo se apresenta não mais com facadas, mas se apresenta quando torna
por exemplo, a mulher objeto sexual, ou quando torna a população objeto sexual, uma travesti, uma mulher trans, um homem trans como objeto sexual. Então, a gente percebe que é o mesmo machismo. Tanto aquele que mata de faca, quanto aquele que se apropria desses corpos, né, para objetificar a corporalidade dessas pessoas. Tudo isso são estrutura do machismo, né? Então, por isso que eu digo que não, o estado do Ceará não se destaca por ser o estado mais machista do Brasil. Não existe isso, né? O que existe é que todos os lugares ocidentais, pode ser Estados Unidos, pode ser na Europa, como pode ser no estado do Ceará, pode ser no Rio Grande do Sul, são lugares que produzem o machismo, que produzem o patriarcado, o falocentrismo, em escalas da mesma forma, apenas mudam as estruturas disso, a lógica muda, né? Assim, as lógicas vão mudando, mas a mesma estrutura do patriarcado, do machismo, está em todo lugar, né? Então, a diferença para uma pessoa LGBTQIAP+, em relação, por exemplo, o Sul, digamos assim, o Nordeste e o Sul, está em estados que, por exemplo, a região do Sul tem uma tendência a efetivar as políticas muito mais rápido e com mais eficácia. Então, o Nordeste já tem essas carências de efetivação de políticas públicas. Então, isso pode agravar mais ainda esse machismo, né? Ou seja, a possibilidade de no Sul ter uma situação com mais rigor, né, com leis com mais rigor em relação às violências, é muito mais provável disso acontecer em relação ao Nordeste, que tem uma certa carência, né, assim, que é tudo proveniente do machismo, essa carência, né, ou seja, esse distanciamento de uma política ser efetivada, faz parte também desse machismo, porque, por exemplo, quem são delegados, quem está no poder do serviço da segurança pública hoje? São homens cisgêneros, homens brancos, homens heterossexuais cisgêneros, né? E que já tem toda uma estrutura de patriarcado na sua cabeça. E que pode muito bem, e que acontece isso constantemente, por exemplo, quando mulheres são violentadas, ou quando até mesmo homens são violentados por outros homens, que chegam nas delegacias e os delegados vão dizer, isso aí não é nada não, gente, não, vão para casa, isso se resolve, porque faz parte dessa estrutura, porque não tem uma efetivação, né, de leis que condenem as violências. Então, isso eu acredito que essa seja a diferença entre, por exemplo, o Nordeste e o Sudeste. Mesmo assim, a gente ainda precisa de um estudo minucioso, né, Eduardo, para entender isso com mais afinco. Mas é isso, né? É uma realidade difícil. Realmente, você viver no Nordeste se torna difícil por isso, por ter essa ineficácia, que não tem eficácia, muitas vezes, na efetivação das leis devidas, né? Perfeito, querido. E aí você me dá uma ponte excelente para falar um pouco sobre o porquê da gente estar fazendo esse movimento em relação às hashtags, né? Quer dizer, como você coloca, as questões são estruturais, quer dizer, todos nós estamos submetidos a essa mesma estrutura, seja no Nordeste, no Norte, no Sul. Então, um profissional que está se transformando num profissional de saúde mental, como um psicomotricista, né, mas que vive, né, a vida inteira numa coletividade, né, com essas estruturas, né, não pode achar que não está marcado pelo machismo, pelo racismo, pela transfobia, né? Então é muito importante que a gente possa, conhecendo melhor as realidades, né? Porque é muito fácil a gente generalizar, né? Partindo desse homem universal, que de alguma forma é exatamente o opressor de todos nós, né? E fazer políticas voltadas para esse homem universal, né? E fazer estudos voltados para esse homem universal. Agora, se eu nem sei da existência dessas singularidades, como é que eu vou lidar com elas, né? Como é que eu vou perceber o que elas causam na minha própria corporeidade, né? Então, é muito importante que, não só a psicomotricidade, obviamente, nós estamos falando da área que eu atuo há mais de 35 anos e que estou tentando fazer alguma coisa nesse sentido com a ajuda de vocês, né? Mas, de fato, a psicologia, a medicina, quando você fala no artigo, por exemplo, de todo o processo de ressignificação, né, todo o processo de transsexualização, né, quer dizer, quanto isso é
é terrível, é trágico, né? Já começando com a questão da nomeação de uma doença, Preciado fala lindamente disso, né? Como ele se recusa a esse rótulo de disforia de gênero, né? Mas antes de chegar nisso, eu queria só dar um dado que para muitas pessoas não está computado, né? Que foi só em 17 de maio de 90 que a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde no Código de Doenças Mentais, né? E em 21 de maio de 2019, né, durante a 72ª Assembleia Mundial da Saúde em Genebra, a OMS retira a classificação da transexualidade do transtorno mental, mas que só vai ser publicado agora em 2022, pela primeira vez, sem a presença, né, desse rótulo de doença mental para os transgêneros. Então, tudo é muito recente, né? Tudo é muito novo e para muitas pessoas ainda muito misterioso, né? Então, é importante que as pessoas possam entender, conhecer, né? Perceber as agruras, né? Porque passam as pessoas, né? Que estavam recém-rotuladas de doentes mentais, né? Para que haja uma possibilidade de engajamento e, dentro de uma perspectiva de um profissional de saúde, acolher, né? Como você coloca lindamente naquela citação, onde você coloca a fala de Judith Butler, né? Butler põe em jogo a questão de que muitos profissionais da saúde prezam as normas de um tratamento respeitoso como algo primordial, ou seja, prezam por um tratamento igualitário. Porém, é preciso lembrar que esse tratamento respeitoso e igualitário, tão almejado, não condiz, muitas das vezes, com as realidades das identidades de gênero. Ou seja, onde está o tratamento respeitoso com as travestis, mulheres trans, homens trans? O tão sonhado tratamento respeitoso, que deveria começar com o uso do nome social e seguir com o processo transexualizador, muitas vezes não é respeitado e finaliza com a patologização, né? Então, queria que você falasse um pouco dessa perspectiva, quer dizer, que nos toca diretamente. Eu achei maravilhoso porque a gente vai poder abordar os dois pontos, apesar da pós-graduação ser em educação, né, em transpsicomotricidade educacional, o psicomotricista é um profissional da saúde, né? Então, tem essas duas interfaces, ele está nos dois campos de atuação. Então, ele precisa tanto rever a sua atuação no âmbito da saúde, quanto no âmbito da educação. E como você tem esses dois lindos artigos sobre os dois temas, né, acho que a gente pode abordar esses dois aspectos, mas eu queria começar pela saúde. Sim. Então, o contexto maior aí é que nós vivemos uma sociedade que tem o poder do discurso, né? O discurso que não é só o discurso, não estou me referindo só à fala, né? Mas sim às ações. O discurso do poder, né? Tão falado pelo Foucault, né? E também pelo Mbembe, enfim, né? Grandes autores, né? Que a gente pode pensar aí que discute essa questão do discurso, do poder do discurso, que não só esse poder do saber, não é só esse poder desse domínio do saber, mas é também o poder das ações, né? Aquele que tem não só a palavra, mas que nas entrelinhas tem a caneta na mão, né? E a gente pode dizer que tem a caneta na mão. Então, a gente vive ainda uma sociedade, principalmente em relação à saúde mental no Brasil, um discurso que ele é primeiramente medicalizante. E isso é muito preocupante, né? Hoje nós temos a saúde mental no Brasil, ela gira em torno desse discurso da medicalização, né? Então, aí a gente imagina o quanto isso é muito precário, né? Porque, ou seja, qualquer coisa que você tenha, que qualquer comportamento do ser humano, ele é medicalizado, né? Ele é jogado nessa malha da medicalização, e que essa malha da medicalização é o que tem trazido, por exemplo, muitas dores, né? Principalmente as pessoas trans, especificamente aí falando da situação das pessoas trans, né? A transgeneridade, né, até o ano de 2018, também ainda vivia dentro do CID 10F64/0, que era um CID totalmente pesado, que é um CID que está dentro da medicalização e da patologização, né? Então, está dentro desses dois discursos de poder, estava, né? Enfim, há uma migração,
Porém, mesmo depois dessa migração, a gente percebe que os discursos da medicalização permanecem e que os discursos da patologização ainda permanecem, que a gente precisa ainda trabalhar muito, principalmente a área de saúde, a área da saúde mental, principalmente, né, que ainda vive esses discursos medicalizantes, os discursos patologizantes e também o discurso, esses dois discursos, da medicalização e o discurso da patologização, estão fomentados dentro dessa cisnormatividade, né, que é também uma outra preocupação. Né, por que isso se torna uma preocupação, pessoal? Porque a grande maioria de profissionais hoje de saúde que atuam no sistema, e aí falando no sistema SUS e no sistema privado, a grande maioria são pessoas cis. Né? Então a gente sabe que é muito raro você encontrar uma travesti atuando no serviço de saúde, seja ele no SUS ou no privado. Você não vai encontrar uma travesti. É muito difícil você encontrar, por exemplo, uma pessoa transmasculina atuando no sistema SUS ou no sistema privado, mesmo que essas pessoas tenham estudado, tenham se formado, mas essas pessoas não têm atuações nessas áreas. Então, eu chamo a atenção da cisnormatividade para a gente refletir que ainda tem um domínio ainda muito profundo, mas nada contra a cisgeneridade, o discurso não é contra a cisgeneridade, é uma reflexão para entender que essa estrutura ela está presa a um domínio da medicalização e da patologização justamente por não ser trans. Por não ser trans, ela ainda está dentro desse contexto de que muitas coisas têm que serem medicalizadas, muitas coisas têm que serem patologizadas, muitas coisas têm que serem retraídas, elas não podem ser fluidas, enfim, uma série de coisas que dá para a gente pensar nessas vias que acontecem, por exemplo, quando a gente lida diretamente com o sofrimento, quando a gente lida diretamente com a dor. E as dificuldades, por exemplo, de se construir, se desconstruir e ressignificar o que está normativo. Por isso que chama a atenção da cisgeneridade normativa e não da cisgeneridade como um todo. Né? A gente sabe que existem muitas pessoas cis que elas já estão e já se deslocam desse processo normativo. Tem muitas pessoas cis que estão se deslocando dessa ideia normativa, que é a ideia normativa dentro da área da saúde mental, é a ideia da medicalização, é a ideia da patologização e a ideia de esses construtos nos colocarem em um lugar de mais sofrimento, de mais dor. Né? Então, é isso chamar a atenção inicialmente em relação a esses discursos que ainda são muito profundos, né? e que ainda vivemos isso como uma situação de laboratório, sabe? Ainda temos também uma saúde que ela está ela é entendida como laboratório. Eu vou falar um pouco da minha experiência, assim, gente, eu tenho muitas dificuldades com psicólogos e psiquiatras. Por quê? Porque além de estar dentro dessas estruturas, normalmente estarem dentro dessas estruturas, uma estrutura cisnormativa, a estrutura medicalizante, patologizante, ainda existe essa ideia do laboratório muito profundo. Quando a gente fala em laboratório, a gente imagina, né, aquele galpão com um monte de cilindros, não sei o que mais lá, a química rolando para cima e para baixo. A gente imagina um laboratório. Mas muita coisa pode ser um laboratório sem necessariamente ser aquilo. O laboratório significa a experiência, né? Então, ainda existe, por exemplo, nas questões relacionadas novamente à saúde e à saúde mental, um laboratório muito presente, né, onde as pessoas fazem o que chamam de um atendimento dentro de um processo experimental, dentro de um processo de experiência, dentro de um processo de observação de experiência, dentro de testagens, dentro de modelos de testagens, dentro um processo que busca lapidar, é como se estivesse lapidando uma análise e questionários lapidados, né? Ou seja, isso seria os tubos de cilindro que a gente imagina de laboratório. Esses tubos de cilindro é exatamente isso, né? Esse processo que vai analisando e lapidando dentro de um processo
de laboratório, né? De uma questão que está muito que nota bastante, que é a questão desse laboratório, né? Que nem, por exemplo, a ideia, por exemplo, de que o processo externalizador, que as pessoas chamam de transexualizador, né? É um processo que ele tende a se tornar normativo na própria lei, na própria resolução a 2803, né? A gente pega a resolução 2803, a gente vê lá, né, que os profissionais de saúde, eles estão autorizados, né, a fazer todo esse procedimento. No entanto, eles vão dizer, só posso entender você como um homem se você tirar as mamas, só posso entender você como um homem se você tirar o útero, se você tirar os ovários, só posso entender se você fizer uma metoplastia, uma faloplastia, só posso entender você como uma mulher se você tirar o pênis, se você colocar os seios, enfim. Então, desses laboratórios que eu acho importante a gente pensar, né, dessa toxicidade que ainda é muito profunda nesses discursos médicos cisnormativos, né, que vai produzindo essas narrativas trans, calcadas em sofrimento, calcadas em auto-ódio, calcadas em disforias, né, e calcadas em medicalização e patologização, né? Então, a gente tem uma tarefa aí muito grande que seria desconstruir essa ideia física e essa ideia conceitual que está dentro dessas prerrogativas aqui que nós já havíamos falado, né? Essa prerrogativa normativa, essa prerrogativa medicalizante, enfim, e construir dentro da área de saúde, nós temos uma missão aí. E aí não só pessoas trans, as pessoas cis deslocadas dessas normatividades. Tem essa função também de construir, né, uma saúde mental, uma saúde básica, uma saúde, enfim, todas as instâncias, aliás, construir a ideia de corporalidade, a ideia identidade, a partir de subjetividades não colonizadas, né? Não dessa ideia colonizadora muito profunda dentro da saúde. Existe uma ideia colonizadora dentro da saúde, em todas as instâncias, mas aqui especificamente sobre a saúde, eu não podia deixar isso de fora, né? Essa questão dessa colonização, que ela é muito grande também dentro dessa estrutura, né? Brilhante, querido, brilhante. A gente, na transpsicomotricidade, a gente se preocupa muito, né, com esse lugar da patologização, né, porque é isso. Quando a gente vai fazer um curso, quando a gente vai se tornar um profissional de saúde mental, a grande bíblia, né, são os CIDs, né, são os códigos de doenças. Né? Em vez de falar de intersubjetividade, né, de singularidade, né, de diversidade, a gente fala de uma pseudo-saúde geral, né, um pseudo-comportamento normal. Né? E isso tudo é trágico. Hoje a gente fala de psicopatologia fundamental, onde cada sujeito tem que ser analisado em torno do seu universo, né, em torno do seu sofrimento, o que lhe traz sofrimento, o que ele pode amenizar esse sofrimento e fazer com que ele encontre o seu caminho. Ninguém de fora pode se arvorar de conduzir uma pessoa a ser quem não é. Né? Ninguém de fora tem direito, isso é iatrogênico, isso é um uso totalmente perverso do poder que a gente tem, tanto como educadores, né, como terapeutas. Né? Então, achei brilhante quando você coloca o laboratório, né? Porque é isso, se eu tenho um homem ideal, né, se eu tenho um padrão de homem, todos os sujeitos eu tenho que passar por aquele crivo, né? E aquilo que escapar daquele molde eu tenho que readequar, uma violência. É uma violência realmente muito grande. Agora, infelizmente, há profissionais que fazem isso de uma forma consciente, né? Por uma escolha filosófica, por uma escolha pelas linhas, né, que a gente tem visto florescendo. Né? Por uma colonização, que é muito profunda. Isso, o olho pornográfico, que diz a Rita Segato, lindo, né? Nós somos paisagens colonizadas. Né? Então, essas paisagens colonizadas precisam se desconstruir, e precisamos de profissionais que possam estar conscientes e sensíveis, né, para essas questões, para não cair nessas armadilhas.
Eu hoje pela manhã estava pensando no nosso encontro de hoje, estava relendo os seus artigos, e eu estava pensando, que beleza quando você fala, não, nós precisamos de fonoaudiólogos, nós precisamos de médicos, nós precisamos de psicólogos que estejam, né, antenados com essas questões, e eu fiquei pensando, que lindo seria, num processo de externalização, né, como você diz, poder ser acompanhado no sentido de apoiado, né, de referido, por um profissional que saiba o que é um processo corporal, né? Que saiba o que é uma possibilidade de transmutação, de transformação. Né? Que beleza seria se esse profissional é trans. Né? Então, por isso, o nosso desejo de aproximar as pessoas transgêneras da formação. Porque, é como eu brinquei com você hoje à tarde, você já faz parte da história da psicomotricidade do mundo. Você é o primeiro homem trans a estar conosco formando futuros psicomotricistas. Você agora já entrou na história da psicomotricidade, mesmo sem ser psicomotricista, porque é isso, não existe em nenhum lugar do mundo que eu tenho contato com pessoas de todos os lugares, né, na psicomotricidade, e por favor, se eu estiver errado, algum colega me corrija, não existe um lugar no mundo onde haja um psicomotricista trans, nem um formador, né, nem um professor que possa estar referindo esses futuros psicomotricistas desse lugar. Então, eu estou assim, radiante, eu estou dando pulos, você não imagina, quando você aceitou o meu convite, eu fiquei assim, porque isso é muito significativo, né? É um divisor de águas, né? Assim, e eu fico muito feliz que a transpsicomotricidade possa estar iniciando esse processo e espero que isso seja feito em todas as formações, né? Porque as pessoas precisam conhecer. Por exemplo, eu estava na live com a Ângela Bretas, né? E ela estava falando coisas sobre a realidade da população preta. Uma pessoa branca, ela não faz ideia, por exemplo, o que sofre uma pessoa, um homem negro, né? Por andar com guarda-chuva na rua, né? Em determinado horário, ou uma mulher negra entrar com uma bolsa grande numa loja. São coisas que dentro de uma outra realidade você não sabe, muito menos a realidade do que é ser trans. Né? O que é ser transgênero? Porque as distorções elas são tão absolutas. Né? Quando a gente entra, então, no terreno da infância, aí os alarmes tocam todos. Né? As pessoas ficam muito reativas. Né? E eu achei belíssima aquela fala do Preciado, né? Num dos últimos livros, acho que é o Apartamento de Urano, né? Apartamento de Urano, ele fala quem vai proteger as crianças trans. Nós falamos tanto de proteção da infância, nós falamos tanto de acompanhamento, do bom desenvolvimento da criança, também um outro conceito que a gente precisa rever, né? E quem protege as crianças trans? Né? E aí queria fazer a ponte com o outro artigo, né? Que é o artigo da tua pesquisa em educação, onde você também produz 2 vídeos super interessantes, que eu adorei, né? Falando sobre a realidade, né? Da aceitação ou da não aceitação dessa realidade dentro das escolas. Né? Quantas escolas ainda estão agarradas a paradigmas que hoje não fazem mais sentido. Né? E o psicomotricista educacional ele vai estar exatamente aí, né? Dentro da escola, sensibilizando as várias camadas. Porque, classicamente, o psicomotricista vai às escolas, trabalha as crianças e vai embora. O transpsicomotricista não acredita nisso. A gente trabalha todas as esferas da escola. Quando a gente diz trabalho, é sensibilizar, né? Porque a gente não está adestrando ninguém. Né? Estamos convidando a refletir através de um filme, através do movimento corporal, através de uma reflexão dialógica, para que as pessoas possam, então, ir compreendendo a realidade das singularidades que estão ali presentes na escola. Né? Queria que você falasse um pouquinho da pesquisa que você conduziu lindamente e de que coisas você constatou no âmbito da educação. Então, o meu empírico aconteceu, normalmente a gente faz assim, né? A gente escreve um pouco, um projeto, desenvolve um projeto, e aí depois a gente faz o que chamam de campo, que eu não gosto dessa palavra, eu acho essa palavra colonizadora, né? Eu gosto de relações, eu não curto esse lance de fazer pesquisa, sabe? Eu não acho que as pessoas sejam um laboratório, mas enfim, não vamos falar de metodologia aqui. Mas assim, quando eu fui
eu vivi primeiro a relação antes de escrever, isso aqui é muito bacana, né? E no ano de 2017 eu fui convidado, né, pela prefeitura daqui de Fortaleza a produzir um projeto junto com a União Europeia. O projeto, na verdade, pertencia à União Europeia, né? E o a ideia era, eles convidaram várias pessoas acadêmicas para pensar em um projeto que falasse sobre a violência de gênero nas escolas do ensino médio. Então, o nome do projeto é Jovens contra a Violência de Gênero. E aí eu desenvolvi um trabalho, né? E no final desse projeto, duas pessoas foram convocadas a apresentar esse trabalho em Turim, na Itália. E eu fui uma das pessoas, né? O resultado eu apresentei em Turim, na Itália. Mas olha só, por que eu fui para Turim? Uma coisa muito interessante. Eu trabalhei com 16 escolas. Eu trabalhei com o maior número de escolas possível durante 1 ano e meio. Eu passava 15 dias, 20 dias, até um mês com uma escola, ou um pouco mais, dependendo da situação, né? E aí, essas escolas, elas sabiam que essas pessoas iam chegar e essas pessoas iam trabalhar a temática de gênero nas escolas e elas iam dialogar com esses adolescentes sobre essas questões. Então, eu, por exemplo, eu fui para fazer um mapeamento de violências. Eu queria, primeiro, mapear essas violências, entender quais as principais violências, quais as violências e quais as que mais têm afetado diretamente a população trans, né? Então, eu fui para essas escolas mapear essas violências inicialmente. Depois, na minha metodologia, né? Então, eu utilizei isso. E utilizei também, depois do mapeamento, o processo da gente produzir as reflexões do mapeamento. Eu queria fazer essa análise, eu não queria fazer sozinha no meu escritório, digamos assim, sabe? Como normalmente os cientistas fazem, né? Vão para seus escritórios com as suas observações, fazer as análises do que foi observado. Não, o meu escritório era ali no meio dos adolescentes, da criançada lá. Então, decidi usar metodologicamente esse escritório, suposto escritório, que é o próprio pátio, a própria sala de aula, com todo mundo ali produzindo. Foi por isso que surgiu esses 2 vídeos aí que você viu, que na verdade não são vídeos meus, são vídeos desses adolescentes mesmo, certo? Que fizeram todo um processo de análise sobre as violências que ocorriam nas escolas e decidiram produzir isso através de um vídeo, através de uma imagem, né, através de tornar isso um documento também, né? Então, por exemplo, uma escola que, quando eu visitei essa escola, né, como eu havia falado, a gestão da escola já sabia que alguém ia chegar, que alguém ia ficar por esse tempo, e que a ideia que eles tinham é de que, olha, vai vir um professor que vai ensinar vocês aí sobre gênero e sexualidade. Era passado desse jeito. Só que eu não uso essas metodologias, né? E aí, ou seja, quando eu cheguei, eu encontrei 2 turmas em conflito, né? Uma turma dizia que uma garota trans tinha sido expulsa da escola, e a outra turma dizia que a garota trans não tinha sido expulsa da escola, que ela saiu porque ela quis. Então, aí a gente tem 2 discursos muito fortes, muito pesados. Ali eu já imaginei o tamanho do trabalho que nós precisamos ter para refletir com esses adolescentes o que é que eles estão dizendo. O que você está querendo dizer quando uma menina trans, quando você diz que ela sai da escola porque ela quis? É baseado em que você está dizendo isso? Então, foi uma das perguntas que eu lancei, por exemplo, para esse grupo que dizia que a menina tinha saído porque ela quis. E aí eu fui observando nas respostas que eles diziam, por exemplo, ela tinha o nome dela respeitado, que as pessoas respeitavam, chamavam ela pelo nome social, os professores. Então, ela não era desrespeitada. Ela, por exemplo, ninguém chamava ela de nomes ou coisas do tipo, aqui todo mundo respeitava, o nome dela era fulana de tal, e todo mundo dizia que ela, de boa, então de repente ela não quis mais vir para a sala de aula. Aí,
fui conversar com a gestão para entender o que tinha acontecido. A gestão já diz uma outra coisa. A gestão também fala isso, diz que a aluna era respeitada, que tinha nome social, mas que a gestão diz que ela teve uma infecção urinária muito profunda, e depois dessa infecção urinária ela não quis mais vir para a sala de aula, ela não quis mais estudar. Aí depois eu fui para outra turma que disse que ela foi expulsa. A turma que diz que ela foi expulsa vai dizer exatamente isso, vai dizer que ela não podia usar o banheiro. Ela não podia usar, ela não queria usar o banheiro masculino, porque não estava de acordo com a identidade dela, mas ela não tinha outra opção e precisava fazer suas necessidades fisiológicas, e entrava no banheiro masculino e era violentada pelos meninos lá dentro dessa instituição, porque o banheiro público é uma instituição do patriarcado muito profunda, que traz uma reunião lá dentro do patriarcado, um fazer homem dentro do patriarcado. Dentro do banheiro, o banheiro é uma estrutura que cria homens para o patriarcado e para o machismo, e é justamente fechado para qualquer outra pessoa, inclusive até mesmo para homens que não estão dentro, alocados a essa estrutura, né, como homens cisgêneros gays, como homens trans, que estão deslocados dessas estruturas e que sofrem violência dentro dessa estrutura. Enfim, então ela sofria violência dessa estrutura. E ela também não podia usar o banheiro feminino, porque as meninas não entendiam ela como uma menina. Então, ela ficou prendendo a urina por muito tempo e teve uma infecção urinária e, consequentemente, isso traz dores na alma. Isso traz traumas na alma. E isso é o índice que nós mais temos hoje no Brasil em relação à educação, de pessoas trans que deixam de estudar, que sofrem a exclusão involuntária, porque isso foi o tema que eu trouxe para discutir com os alunos. Bom, pessoal, vamos sentar aqui e vamos entender o que significa essas duas palavrinhas aqui. Exclusão involuntária, exclusão voluntária. Depois que a gente entender o que significa isso, aí eu quero novamente ouvir de vocês se vocês acham que ela foi expulsa ou que ela resolveu não mais vir para a escola. Então, depois que houve essa reflexão do significado dessas palavras hoje na educação, que é muito profunda, que é a exclusão involuntária e a exclusão voluntária, a própria turma entrou num consenso de que realmente ela sofre uma exclusão involuntária, né? Um processo em que ela é jogada numa malha pela gestão e também pelas próprias pessoas que estão na escola, as próprias alunas, alunes e alunos. Eu não digo nem alunos, porque alunos são pessoas não binárias, essas pessoas já estão deslocadas dessa estrutura. Mas alunos e alunas e alunos cisgêneros, que também compõem a ideia, né? Receberam esse ensinamento que ele é cultural, ele é estrutural e ele é cultural, e reproduzir essa violência, e a gestão apenas compactuou dessa violência a partir do momento em que ela silencia, né? Que foi o que houve, o processo de silenciamento e de invisibilidade, e aí a garota, ela não vem mais para a escola. Então, aí eles disseram, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca tinha parado para pensar que ela não vem mais para a aula porque ela está com trauma, porque a própria gestão, que é o poder, não procurou ajudá-la. E nós que somos alunos e alunas, não ajudamos também nesse processo. Então, é fato que a pessoa não vai ficar frequentando um lugar onde ela está sendo violentada diariamente e ninguém faz nada, ninguém não ajuda. Vocês, aí eu perguntei, vocês iam para uma sala de aula, vocês iam frequentar uma escola dessa onde vocês não estariam sendo respeitados, violentadas, não pudesse usar um banheiro? Então, aí a turma toda começou a pensar e disse, realmente nós somos culpados e culpadas por isso. Então é isso, sabe? Essa reflexão é muito importante hoje na educação, inclusive não só para o ensino médio, o ensino fundamental, para a própria pós-graduação, para a graduação, para a pós-graduação, para pessoas que estão estudando e a gestão de graduação e pós-graduação, entender que esses fluxos acontece também dentro dessas estruturas que a gente entende como universidade é um lugar livre. E
muitas vezes não é nada disso, está totalmente dentro dessa estrutura, né? Então é isso, né? Eu procurei escrever sobre isso, sobre os efeitos de uma exclusão involuntária e voluntária dentro da educação, o quanto isso é muito invisibilizado, não é falado, isso não é, né, colocado em narrativas, né, para as pessoas entenderem que nós que estamos dentro daquele lugar, sendo professor, sendo diretor, diretora, sendo professora, ou até mesmo aluno e aluna, nós estamos produzindo violência o tempo todo, naturalizada, viu? Naturalizada, dentro de uma estrutura naturalizada e muitas das vezes legitimada, que é o que a gente diz em palavras mais curtas, a gente fala que isso assim, não, eu não imaginava que isso acontecesse, que isso era assim. Não, eu nunca pensei que existia essa violência aí, entendeu? É extremamente trágico. E no teu artigo você coloca uma citação de Berenice Bento, que todo esse movimento, né, é um desejo de eliminar e excluir aqueles que contaminam o espaço escolar. Isso é muito sério, é muito, muito sério. E a gente assiste realmente a essa destruição. Assiste, como você explicou anteriormente, quer dizer, não só da população trans, mas também dos homossexuais, dos bissexuais, né, dos gender fluids, né, mesmo que não, quer dizer, que escapam às lógicas, né, os sujeitos queer, quer dizer, todos eles entram num lugar de sofrimento extremo, porque é isso. Qual é a questão de base, né, para qualquer ser humano? É pertencer. Né? Pertencer é fundamental, se sentir fazendo parte de algo, se sentir acolhido, né, se sentir referido, é algo da ordem do fundamental para qualquer ser humano. Né? Sem isso, a gente se sente desnudo, a gente se sente desprovido do mínimo, né? Do básico, né? Desse olhar do outro que me reconhece, que me torna visível, que me torna um sujeito viável, né? Que me torna um corpo que importa. Então, é lindo quando você fala sobre a necessidade desse processo. Nós, na transpsicomotricidade, vamos fazer isso muito a partir do corpo, a partir da arte, porque às vezes apenas um discurso, né, quando você apela para o bom senso, para a lógica, às vezes isso não é eficaz, né? Quer dizer, não tem uma grande eficácia. Você atinge uma determinada camada, mas não causa transformação de comportamento. Agora, quando você sente no corpo, e aí a gente usa os princípios que está morrendo da ponta como vazios na educação, né? O erro e a ilusão, a condição humana que não é tratada, não é refletida dentro das instituições, e pela via do corpo e pela via da arte, a gente busca sensibilizar as pessoas para que elas olhem, né? Olhem para dentro, olhem para fora. Quer dizer, antes de determinar qualquer verdade, ou qualquer assertiva, ou qualquer meta de transformação, né? Quer dizer, como é que eu me vejo diante dessas relações? Como é que eu me vejo na pele de um outro que não tem direito de existir? Né? Então, são várias proposições que a gente vai fazendo, trabalhando as várias camadas. As crianças, desde a educação infantil, porque é isso, não pode se perder tempo, porque a deformação ela acontece antes da gente nascer, né? Por essas nomeações e essas conduções do patriarcado. Tratam também dos professores, dos pais e da coletividade que cerca as instituições, porque não adianta você trabalhar a inclusão só dentro da escola e a pessoa sair para ir na padaria e ser rechaçada, ser retaliada, ser rotulada. Né? Não é preciso que a escola, como um emissor de discursos, né, que promovem o desenvolvimento de potenciais, porque isso significa educação, né, né? Se a escola é esse promotor de desenvolvimento humano, ela precisa expandir para além dos seus muros. Né? E na nossa metodologia a gente busca realizar isso através de estratégias corporais, lúdicas, que atraiam as pessoas, né, pelo prazer, mas que acabem trazendo uma reflexão profunda sobre esses lugares de existência, né? Os seus próprios lugares de existência, porque mesmo, né, todos nós temos um grave sofrimento por causa do patriarcado, né? Somos esmagados, né, por esse sistema que nos coloca como peças de uma grande máquina. Né? Então, trazer a poesia, trazer a beleza
da liberdade da ação, né, que são coisas que realmente destoam com as realidades mais cotidianas da escola, que é um lugar de modelagem, né, que é um lugar de adestramento, de alguma forma, mas que a gente sabe que tem muitos espaços que estão lutando contra isso, né, que são referências. Aí mesmo no Ceará nós temos a Escola Vila, que é uma escola maravilhosa, uma escola transdisciplinar, que eu amo, Patrícia Lima Verde, que está fazendo aniversário agora, a escola, né? Tá um lindo evento que eles estão fazendo. A relação das crianças ali dentro, né? Tudo é dialógico, tudo é avaliado em conjunto, tudo é pensado coletivamente. Né? A gente tem realmente, alguns excelentes exemplos, mas infelizmente ainda são muito raros. Né? E no caso do transpsicomotricista, a nossa proposta é sensibilizar esses espaços. Quando a gente chega numa instituição educacional, seja ela para crianças pequenas, ensino médio, adultos, o que a gente busca é apresentar um projeto onde a gente vai sensibilizar esses vários grupos, né, exatamente para essas questões, para a diversidade, para a beleza, né, dessa multiplicidade, que é a nossa grande riqueza, né, a diversidade humana, e é tão massacrada, e é tão reprimida, né, e é tão violada, é tão exterminada. Né? Então, esse reencantamento com coisas que foram, como diz o Edgar Morin, foram sendo estupidificadas em nós, né? Foram sendo brutalizadas em nós, é o nosso grande objetivo. Né? Quanto mais a gente conhece desses corpos invisíveis, né? desses corpos subalternos, desses corpos que nunca tiveram voz, né? Mais a gente vai ser enfim, mais eficaz, né, no sentido de atender a essas demandas, né, de compreender o que está em jogo ali, porque é isso, você fechado numa lógica psicopatológica totalmente construída a partir de uma realidade patriarcal e cis-heteronormativa, nem passa pela sua cabeça um sofrimento que aquele sujeito, dentro daquela realidade única e diversa, está vivendo. Né? Então, você vai num movimento de adequação sem nem saber do que se trata. Então, é por isso que a gente precisa tanto dessa revisão profunda, né, dentro das várias áreas da saúde, para que a gente possa reavaliar essas possessões que vêm fazendo com que a gente cometa verdadeiros absurdos, né, heterogenias, né, verdadeiros crimes dentro das escolas e dentro das instituições de saúde. Né? Então, acho que, quer dizer, esse momento histórico que a gente está inaugurando hoje aqui, com a sua aproximação da psicomotricidade, vai nos ajudar exatamente nessa perspectiva, né? Para aprofundar, primeiro, a compreensão e depois a possibilidade de desenvolver estratégias, né? De sensibilização que possam realmente fazer com que as escolas sigam aquilo que... Porque nós temos legislações lindíssimas, né? Nós temos estudos maravilhosos, né, de autores incríveis na educação brasileira, mas, infelizmente, existe um gap enorme entre essas teorizações mais vanguarda e o que acontece, né, no chão da sala de aula, dentro das escolas. Né? Então, eu estou muito feliz de a gente poder fazer essa ampliação. Eu quero convidar, então, né, as pessoas trans que nunca acharam viável, né, nunca se sentiram autorizadas, né, a se tornar profissionais de saúde mental, que venham, né, que estejam conosco, que busquem ocupar esses lugares que são lugares de direito e lugares de necessidade, né, já que a gente nunca vai ter, como na questão da psicologia preta, né, quando uma pessoa negra é atendida por outra pessoa negra, ela tem já uma base. Claro que cada sujeito é único, que existem pessoas que vão descobrir a sua negritude, né, aos 40 anos, aos 30 anos, exatamente por conta da opressão patriarcal, mas aquele terapeuta que está antenado com isso, né, e quando um cliente negro se encontra com esse terapeuta negro que pode pensar uma psicologia preta, a gente tem visto ganhos incríveis, né, coisas que uma pessoa branca não tinha condição de compreender em profundidade. Não é que a gente não possa ter uma abrangência e um acolhimento de pessoas de todas na diversidade, mas existem questões que são tão específicas, né, que só uma pessoa que vive isso na pele pode realmente compreender em profundidade, pode compreender quase sem palavras. Né? Então, a gente quer muito que as pessoas encontrem essa representatividade na psicomotricidade também, né?
Então, venham estar conosco. A gente está abrindo uma nova turma aqui no Rio, com a presença desse corpo docente espetacular, né? E eu convido vocês a se aproximar, até porque a intenção, compreendendo que a realidade da população preta, da população transgênero, muitas vezes inviabiliza o acesso a esses cursos, né? Que normalmente são caros, e a questão mesmo do mercado de trabalho é muito complexa, né? Para essas populações. A gente está fazendo entrevistas e buscando encontrar formas de viabilizar para cada pessoa, né, esse acesso, porque o nosso grande objetivo é ter essas representações conosco, é poder aprender com vocês, né, aprender dessa outra perspectiva de compreensão desses corpos que foram tanto tempo calados e que a gente não teve acesso a nenhuma teorização a respeito, né? Nas graduações, nas pós-graduações, nos cursos, nada, nunca foi dito. Né? Eu tenho mais de 35 anos de prática. Nunca ninguém abriu a boca para falar sobre a realidade da população preta ou da população trans em nenhum dos meus cursos. E eu tive o prazer e a honra de fazer cursos com as principais referências do mundo em psicomotricidade. Então, é lamentável, né? É lamentável que só agora, no século XXI, no ano 2021, a gente esteja iniciando esse movimento. Mas o importante é começar. E o importante também é trabalharmos a saúde, né? A questão da saúde mental especificamente, ligada com a questão da educação, o que eu já havia falado anteriormente, né? A ideia é desconstruir, né, essa educação que está muito lapidada no discurso da medicalização, da patologização, desse lance de laboratório, né, de entender a saúde mental. No Brasil é um grande laboratório, né, que tem nos transformado não só em cobaias, digamos assim, um processo de cobaia, mas que tem feito experimentos, unicamente experimentos, enquanto se distanciam bastante da nossa realidade, da realidade de subjetividade, da realidade, né, das nossas vidas como um todo, né? Então a gente vive ainda uma saúde hoje no Brasil, seja ela a saúde mental, a saúde física, a saúde básica, enfim, né? A gente vive uma realidade ainda muito grande de laboratório, né? De grandes laboratórios, né? E que esses laboratórios vivem essa triste realidade de um domínio muito grande de uma cisnormatividade, né? Então, por isso é importante que as pessoas trans realmente ocupem esse espaço, né? Procure entrar, né, nessa pós-graduação para a gente somar, justamente somar esse número que está tão diminuído, né, de profissionais de saúde, né, em relação à população trans. A gente tem um número muito pequeno ainda de profissionais de saúde que são pessoas trans. Então, é muito importante que as pessoas trans ocupem esses espaços da saúde, justamente para desconstruir essas ideias tão colonizadoras que foram colocadas, né, na saúde, como esse laboratório, uma saúde laboratório. E a gente não quer viver uma saúde laboratório, a gente quer viver uma saúde humanizada, né? A gente quer ter atendimentos com profissionais humanizados, profissionais que não venham com esses discursos medicalizantes, com esses discursos patologizantes, né? Esses discursos que anulam a nossa existência, né? Então, é importante tanto que pessoas trans, se tornem alunos e alunas dessa graduação, dessa pós-graduação, como também é importante profissionais, né, que já sejam profissionais da área, pessoas trans, atuem na área da educação e na área de saúde, né? Então, para mim é um prazer muito grande compor o quadro, estar com vocês, vou ter um prazer imenso, né, de estar dialogando essas questões importante da desconstrução dessa colonização imposta, né, dentro da realidade de saúde, que é muito profunda, né, e que se faz necessário, urgente, né, que os profissionais de saúde sejam essas pessoas cis ou trans que vivam um profissionalismo humanitário, né, descolonizado dessa ideia, e que assim nós temos grandes possibilidades de dialogar uma saúde
uma vida saudável, aliás, um bem viver e uma vida saudável para a humanidade, né? Nós esperamos isso, né? É isso que a gente está esperando todos os dias. É isso, gratidão. Maravilhoso, querido, maravilhoso. Isso é exatamente o que o nosso principal autor, né, Edgar Morin, nos aponta todo o tempo, né? É preciso que a gente possa abraçar a diversidade, as singularidades. Não existem normas que tenham o direito de cercear as existências, né? Cada existência é única, é preciosa. Os sofrimentos precisam ser encarados não como uma referência a ouro, essa é a saúde, então tudo que diferencia disso é doença, mas ser compreendido pela realidade de cada sujeito e os sofrimentos de cada sujeito com a sua própria realidade e a sua própria história. O terapeuta ele precisa acompanhar, ele não tem que empurrar nem puxar, ele não tem que modelar o outro, nem determinar a ele o que ele deve fazer da sua vida. Não, o terapeuta deve estar ao lado, para apoiar esse sujeito nas suas decisões, nas suas possibilidades de criação do seu caminho, do seu devir. Né? É nisso que a gente acredita na transpsicomodicidade. Nenhuma modelagem comportamental. É muito grave, porque algumas dessas linhas que são laboratórios do mais alto grau, assim, com tubos de ensaio dos mais específicos, né? Vendem à população geral que são as únicas formas de ação científicas, né? Porque tem a verdade e tem metodologia para adestrar o sujeito a ser aquilo que é ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, um adulto de verdade, uma criança de verdade, sei lá que verdade é essa, que não é a verdade do sujeito, né? Mas aqueles que que buscam realmente respeitar o sujeito, tendo ele, né, a forma de existência singular que tiver, né, buscam acompanhar esse sujeito e fazer com que ele se sinta referido, desejado, né? Porque esse lugar de exclusão, esse lugar é um lugar de uma solidão tão extrema. O número de suicídios, as pessoas se matam de muitas formas, né? Nem sempre tirando as vidas, mas às vezes levando uma vida reclusa, às vezes abrindo mão de quem se é durante anos e anos e anos da vida. Né? Eu fico vendo, por exemplo, os homens que compõem lá a Rede Brasil de Masculinidades, né? Quer dizer, quantas histórias a gente ouve, mesmo distante da realidade dos homens pretos ou dos homens transgênero, né? Os homens cisgênero mesmo, o grau de sofrimento, né, que o adestramento patriarcal causa, né, a morte, os adoecimentos, as violências que esse homem vive submetido, né, e o quanto todos nós queremos um olhar de alento, né, queremos força para poder resistir a essa maneira essa opressão tão massiva que a gente vive, né? Então, de fato, a reforma do pensamento que propõe Edgar Morin é o nosso grande objetivo, porque existe a questão do direito, é uma questão maravilhosa, incrível, quantos avanços a gente conseguiu em muitos aspectos, né? Mas não é suficiente, né? Ter leis avançadas é uma pequena parte da questão. Se o comportamento das pessoas é a questão, por exemplo, do feminicídio, né? Porque o feminismo conseguiu empoderar as mulheres, o feminismo conseguiu reverter uma série de coisas, nós temos uma série de leis protetivas, mas as mulheres continuam morrendo, né? Então, o que está acontecendo de errado? O que falta fazer? Falta investir na reforma do pensamento, né? Na reforma da lógica que leva essa mulher para um lugar de subalternidade, assim como as outras realidades, como as pessoas trans, as pessoas presas. Quer dizer, é a lógica que precisa mudar, né? Mas mesmo eu me sinto, é importante dizer que, assim, que isso é um processo contínuo, né? Já que nós somos possuídos por essas estruturas. Né? Então não é assim, agora estou pronto, eu me desconstruí, não caio mais em armadilhas, não cometo mais erros. Não, isso é um processo, porque nós somos tão dominados por essas lógicas que a gente vive caindo em armadilhas, vive cometendo pequenos erros ou grandes erros. Né? Então é preciso religar com as pessoas, ouvir as pessoas, né? Estar junto com as pessoas que podem nos trazer realmente luz sobre esses aspectos, para que a gente possa estar atento, né? E se desconstruindo aos poucos. É como a gente fala em relação ao machismo. Né? Eu sou um homem machista,
e há anos e anos e anos luto contra o machismo. Mas isso não me despe do machismo, né? O machismo aparece aqui e ali, né? Quando eu menos espero. Então, somos machistas em desconstrução, né? Somos preconceituosos em desconstrução. Então, isso precisa estar sempre sendo verificado, sempre sendo alimentado, né? Essa desconstrução e essa atenção para aquilo que nos puxa, como se fossem elásticos, né? Nos puxam para um lugar que a gente foi constituído para estar, né? Querido, Sim, queria então passar para as suas últimas palavras, já chegamos no nosso horário, né? Foi rapidíssimo, foi uma delícia conversar com você, te ouvir. não. E então vamos finalizar agora, mas com um convite para que todos que estejam interessados em estar com você possam estar conosco na pós, né? Para que a gente possa construir esse caminho juntos. Sim, pois é. Então, eu agradeço mais uma vez a presença das pessoas aqui, né? É muito bom dialogar com vocês. Acho que essa realmente é a ideia, né? A gente pensar uma saúde mental, uma saúde física, né? Deslocada desses modelos normativos, colonizadores, enfim, medicalizantes, patologizantes. Acho que a ideia é essa mesmo, da gente trabalhar também a educação dentro da reflexão do que é uma exclusão voluntária, do que é uma exclusão involuntária, que isso são os macetes hoje utilizados bastante, né, de forma que mal percebemos, né, mas é o que mais acontece. Então, acho que esses são pontos chaves para a gente pensar para essa pós-graduação e convidar vocês aí a fazerem parte também, a estarem somando, né, e tal. Aguardamos vocês, vamos construir juntos, desconstruir também. Acho que a ideia bem é essa. E é isso, mais uma vez, gratidão pelo convite, estamos juntos, juntos e juntas, né, e somando aí nesse processo educacional, com muito orgulho. Gratidão. Beijo a Gratidão todas. imensa, querido, gratidão imensa. E eu queria, então, fazer uma homenagem à querida Margarida Maria Knob, também uma docente da nossa pós-graduação, que ao ouvir a minha fala de ontem na Universidade Provincial de Córdoba, ela fez uma poesia. E eu acho que ela tem a ver tão só com o que eu falei ontem, como o que a gente falou com Ângela Por uma Psicomotricidade Antirracista, quanto o que nós conversamos hoje. Então, é curtinha, queria ler para vocês. É proibido apagar chamas. Cada um de nós é uma vela única, tentando acender a escuridão de um poço sonâmbulo chamado sociedade. Inventamos as identidades. Preto, branco, amarelo, vermelho, mulher, homem, inter, trans, jovem, adulto, velho, criança. Ninguém é genérico. Todos merecem ser gente. Estranhe-se. Desvele as ondas que nos imensam, apesar das represas. É proibido secar as diferenças. Somos todos anormais. Margarida Maria Knob. Linda, linda, linda. Gratidão mesmo aí. Então, com amor e arte, vamos conseguir transformar, vamos conseguir avançar na reforma do pensamento. Gratidão profunda pela tua participação, pela tua adesão, e conto com você para que nós juntos prossigamos aí, buscando florir um pouco mais esse caminho árduo que a gente vem assistindo. Tá bom? Isso Um beijo aí, no vamos coração. aí. Um beijo também a todos, a todas e a todos. Até mais breve sala de aula aí. Tchau, tchau, pessoal. Até domingo temos um desconto especialíssimo de 30%. Não percam. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite.